Assista agora Viver Mais com Cíntia Charone. Oi, gente! Que bom estar aqui com vocês mais este sábado gostoso, agora às 13 horas. O nosso programa de hoje está muito bacana. 31 de março é o Dia Nacional da Nutrição e a gente vai mostrar para vocês várias maneiras de ter uma alimentação saudável. E vamos também falar sobre dados alarmantes de mortes precoces e que podem ser evitadas também com alimentação saudável. Não saia daí não, porque o nosso Viver Mais está só começando. Pois é, dia 31 de março é o Dia Nacional da Nutrição e hoje nós vamos conversar com a querida nutricionista Thaís Chaves, que é especialista em gerontologia, que está se especializando em nutrição esportiva, que é coach de bem-estar e coach de nutrição, né, Thaís? Que currículo, hein, Thaís? Verdade, né? Quanto mais a gente estuda, mais a gente quer estudar e a nutrição tem muita coisa ainda para estudar. Pois é, Thaís. E por falar nisso, eu queria que você explicasse pra gente o que é realmente a nutrição, se a nutrição é só fazer cardápio, quais são os tipos de nutrição, as especialidades que vocês têm. Fala pra gente um pouquinho sobre a tua área. Bom, a nutrição é um mundo, né? É uma ciência constantemente variada, que a gente precisa estudar, precisa estar o tempo todo se atualizando. É a ciência que estuda os alimentos, o poder dos alimentos. E na nutrição nós temos 4 leis, na verdade. Qualidade, quantidade, harmonia e adequação. E quando a gente pensa em todas essas leis, a gente pensa em alimentação saudável, em estilo de vida, em longevidade. A nutrição ela é ampla. A gente consegue trabalhar desde o hospital, com pacientes acamados ou também saudáveis, também na nutrição esportiva, incluindo o marketing também, que tem muita gente que não sabe que o nutricionista pode atuar no marketing. Então, para quem está pensando em fazer nutrição também, pensa em qualidade de vida, acho que é uma área super ampla. Mas agora eu fiquei até interessada. Sim. Como assim no marketing? No marketing pessoal? No marketing voltado a produtos. Quando a gente estuda a nutrição, a gente estuda o rótulo, rotulagem, a gente faz a apresentação dos produtos. Então, o nutricionista que quiser se especializar tem área também e é bem legal. Ai, que legal. E tem os especialistas em gerontologia, Sim, né, Thaís? que é a minha paixão, confesso. Pois é, o que o especialista, o profissional da nutrição, especialista em gerontologia, atua mais especificamente? Sim. O gerontologista, ele estuda o processo de envelhecimento como um todo, né? E quando a gente pensa em nutrição, a gente pensa não só em tratamento, mas na prevenção. E se eu penso em estilo de vida, em qualidade, em envelhecimento ativo, a alimentação tem tudo a ver. Não só no processo já de doença instalada, mas nessa prevenção, na atuação como um todo. Envelhecendo, todos nós estamos. Então, desde a criancinha, a gente consegue atuar na criança, na alimentação dela, na escola, quanto no adulto jovem, que hoje em dia a gente sabe que tem mudado bastante esse perfil de adultos jovens, e é um perfil de população que a gente precisa ter uma atenção, uma preocupação, quanto no idoso também. Então, a gente consegue trabalhar de forma muito interessante a nutrição nesse processo de envelhecimento, na gerontologia. Pois é, gente. E o envelhecimento, ele não começa aos 60 anos, quando a pessoa fica idosa, quando recebe, né, esse carimbo de idoso. Ao contrário, todo mundo que nasce já vai envelhecendo. Eu falo sempre isso, né? E para que a gente possa ter um envelhecimento saudável, a gente pode e deve mudar o estilo de vida, mudar inclusive o estilo de se alimentar. Dados muito recentes da OMS e também pesquisas aqui no Brasil demonstraram que as pessoas estão morrendo mais jovens. A morte prematura, o óbito precoce tem ocorrido entre 30 e 59 anos. E impressionante que os principais fatores responsáveis por essa morte precoce são má alimentação, sedentarismo, uso abusivo do álcool, do tabagismo e o estresse. A gente tem essa reportagem aí mostrando pra gente o que essas
coisas todas estão influenciando na vida. Vamos assistir? Vamos lá. Vamos lá? Andando, eu não vou nem na esquina. Você já ouviu falar ou conhece alguém que age assim? Pois é, a falta de atividades físicas, até mesmo no dia a dia, também conhecida como sedentarismo, não só contribui para a obesidade, como é uma ameaça à saúde. Sedentarismo e obesidade, juntos com outros maus hábitos, como cigarro, má alimentação, consumo exagerado de álcool e o estresse, estão matando as pessoas mais cedo, segundo a Organização Mundial de Saúde, que aponta um crescimento acelerado das mortes prematuras por doenças crônicas, como hipertensão, diabetes e AVC, entre outras. Preocupado com os dados da OMS, o Ministério da Saúde, no Brasil, fez um levantamento recente dessas causas de mortes por faixa etária, e a conclusão também é alarmante. O Brasil tem taxa de morte prematura maior que países desenvolvidos e até maior que alguns países da América Latina. Disso tudo, a boa notícia é que são mortes evitáveis, com mudanças de hábitos como praticar atividade física e cuidar da alimentação do corpo e da mente. Nossa, Thaís, e é tão atual isso é o reflexo do que a nossa sociedade vive hoje mesmo, né? Hoje a gente vê crianças, adolescentes tendo uma alimentação à base de fritura, de gordura, e come-se muita besteira, gorduras trans. A gente também vê a quantidade de jovens com sobrepeso, pessoas muito novas. Antigamente, as crianças jogavam vôlei, praticavam esportes e corriam. Hoje estão todas no computador, estão todas comendo muito mal, não estão praticando atividade física. Isso tudo, gente, está sendo plantado agora, e o futuro vai colher o quê? Vai realmente colher uma qualidade de vida muito ruim, vai colher doenças crônicas, que são doenças para a vida inteira, como a hipertensão, como a diabetes, muito jovens. Ontem mesmo eu vi que um repórter, que era inclusive daquele time que o avião caiu e tudo, ele infartou, teve um infarto fulminante aos 42 anos, sabe? E tendo um histórico também, né? Imagina agora como é que não tá, essa falta de preocupação, justamente. E na foto que está sendo veiculada na internet, inclusive ele está com sobrepeso, né? Tão jovem. Então é isso, gente, que nós precisamos evitar. Nós precisamos, sim, agir, né, Thaís? E hoje em dia, né, Thaís, a gente está aí com tantas alternativas. Os alimentos saudáveis são muito gostosos. Há 7 anos, quando eu comecei a trabalhar com o programa de envelhecimento saudável, eu sempre fui muito resistente à mudança de hábitos, à reeducação alimentar. Eu acho que não pode ser nem 8 nem 80. Sim. Mas eu era muito resistente, e hoje eu já aplico isso dentro da minha casa e é muito gostoso, a gente se sente mais leve, mas não são todas essas pessoas que têm essa capacidade de mudança de estilo de vida, né, Thaís? E é muito preocupante também, é papel nosso de educação continuada, principalmente do nutricionista, de todos nós que somos da área da saúde, e esse programa tem esse papel fundamental, que é educar as pessoas. Por que medo da nutrição? Por que medo do profissional nutricionista? Por incrível que pareça, hoje dentro do consultório a gente ainda tem pessoas que têm aversão ao nutricionista. Que quando a gente pensa em ir ao nutricionista, em ajuste dietético, a pessoa já tem um certo medo. E entender que a nutrição não é complicada. O nosso papel é descomplicar, é auxiliar no controle, e a gente consegue. O Comidinha da Vovó é um quadro que prova isso, que a gente consegue trazer o gostoso ao saudável. E é esse o papel da nutrição, aliás, 2 coisas. Por isso que as 4 leis da nutrição são muito importantes. A qualidade do que você come, a harmonia do prato, quando a gente fala harmonia entre os nutrientes, a adequação ao que o teu cliente, ao que o teu paciente gosta também. Então, a nutrição, esse dia 31, ele foi feito justamente para isso, para conscientizar a população quanto à importância de se alimentar bem, do papel do profissional do nutricionista também e dessa nutrição adequada. Pois é, gente, e assim, agora já estou aprendendo um monte de coisa, né, Thaís? Estou mudando a minha vida, a minha vida alimentar, principalmente, que era o mais difícil para mim. E hoje eu já consigo, sabe, com muita naturalidade, substituir algumas coisas que eu amava muito, como chocolate, que eu ainda amo, mas hoje eu já
consigo Consegue, né? ficar mais contida, né? Porque eu sempre penso, meu Deus do céu, eu quero ver meus netos, eu quero ver meus filhos formados, eu quero continuar levando saúde, qualidade de vida para os nossos pacientes, para os nossos idosos. Então, eu sempre penso muito na minha saúde e na hora passar vontade de comer o chocolate como eu gostava antes, mas ainda como. Porém, eu já começo a substituir o chocolate, por exemplo, por um abacate. Sim. Eu já como morango sem creme de leite, sem leite moça. Hoje a gente tem as opções com 80% cacau, que são bem gostosas também, mas tem uma redução também de açúcar, e isso é muito importante. E a sua fala é muito legal, equilíbrio. O símbolo da nutrição é uma balança. Então, quando a gente consegue equilibrar isso, eu fico muito feliz quando eu vejo os meus pacientes, os meus clientes tendo essa educação nutricional. Às vezes você impõe, coloca uma coisa ali que não é o que o teu paciente, o teu cliente quer naquele momento, ele nem gosta disso. Então, quando ele entende a importância de, eu posso comer um pedacinho de chocolate, mas será que eu preciso comer a barra toda? Então, isso é o mais legal. E por isso que a balança ali no símbolo da nutrição é importante. Mas isso tudo é um trabalho de coach, né? Isso também. E que a gente, não é uma mudança abrupta. Imagina, gente, eu acabei de falar pra vocês. Eu levei 7 anos pra me conscientizar que eu posso comer tudo, mas que eu não preciso comer tudo de uma vez só e de uma maneira exagerada. E tudo muito gostoso, né? Ultimamente eu tenho ido assim em restaurantes saudáveis e eu fico olhando, isso aqui não é tão saudável. Isso aqui é muito saudável. E também eu não preciso comer uma coisa saudável, me entupir porque é saudável, né, Sim. Thaís? E hoje em dia a gente vê uma preocupação muito grande, que bom, né, da indústria também. Ao mesmo tempo que tem um lado ruim, a gente tem o aspecto positivo. Os restaurantes, hoje em dia, ele tem as opções de gluten free, por exemplo, para quem é celíaco, lac free também, que é isento de lactose. Então, a gente já vê no mercado essa inserção e preocupação com a saúde mesmo. E é legal quando você tem a ideia de se preocupar, de saber o que naquele momento pode consumir, quais são as opções que o restaurante te fornece. E, Thaís, falando exatamente sobre isso, né? Sobre alimentos sem glúten, alimentos sem lactose, sem adição de açúcar. Sim. Mas não é porque um pão é sem glúten que eu não vou engordar, né, Sim. Thaís? Não necessariamente sem glúten ou sem lactose quer dizer que é baixo em calorias, tá? Alguns alimentos até são muito mais calóricos do que a opção que não é gluten free. O que acontece? Por exemplo, o celíaco, ele perde peso porque ele restringe muito a alimentação dele. Então, essa baixa de calorias acaba fazendo com que ele perca peso. Mas não necessariamente quero perder peso, vou para uma alimentação mais gluten free. Não existe estudos cientificamente comprovando, inclusive a Sociedade de Nutrição hoje, se a gente entrar lá no site, pesquisar um pouquinho, a gente vai ver que não existe comprovação científica relacionando o glúten à perda de peso ou dietas para a perda de peso. Isso aí é muito interessante a gente falar mesmo, porque o paciente celíaco é aquele que tem restrição ao glúten. Pronto, ele não tem tolerância para o glúten. Isso. E ele, na verdade, o paciente que é celíaco, ele perde peso porque, infelizmente, quando ele come alguma coisa com glúten, ele tem diarreia, ele pode vomitar, ele tem várias outras doenças que podem vir a trazer prejuízos, né? E perda de peso em decorrência de todos esses sintomas. Mas não é porque não tem glúten que a pessoa vai ficar magra. Mas é muito mais saudável você, se tiver um macarrão com glúten e um macarrão sem glúten, você preferir um sem glúten, porque o glúten, ele também existem estudos que o glúten é um produto inflamatório, entendeu? E ele diminui o metabolismo, ele pode absorver mais líquidos, porque como ele acaba fermentando, né, Thaís? Sim. A pessoa precisa ingerir mais líquido e aí dá um edema. Então, se você tiver a possibilidade, a oportunidade de escolher um produto sem glúten e outro com glúten, prefira sempre o sem glúten. E a diferença do light para o diet, Thaís?
O light e o diet, qual que é a principal diferença? O diet ele é voltado para um grupo que tem restrição, por exemplo, diabético. Ele tem que consumir aquele alimento que é isento de açúcar, então ele vai para a opção diet. Geralmente eles retiram qualquer um dos nutrientes, pode ser o sódio, pode ser o açúcar, enfim. O light ele tem uma redução de 20% em um dos ingredientes. Então ele pode ser baixo em caloria, ele pode ser baixo em açúcar, mas não necessariamente é voltado para a dieta de perda de peso. Tanto diet quanto light. Mas ele engorda menos se consumido, Sim, né? mas é importante que a gente preste atenção no rótulo. Quando a gente vai ao supermercado, a gente tem que ler a rotulagem. Não necessariamente pegar o primeiro alimento que for light ou diet e consumir. Alguns alimentos, Cíntia, eles são até muito mais calóricos. Quando a gente faz uma escolha inadequada, eles são mais calóricos do que a versão comum. Mas ele tem uma redução de algum nutriente naquele momento. E ainda tem o tal do zero cal. Zero que calorias. É o quê? Zero calorias, zero açúcar, zero tudo? Hoje no mercado também tem essas opções zero. Zero calorias, zero açúcar, zero... Mas a gente tem que ler o rótulo. Por quê? Por trás dessa rotulagem, às vezes a gente acaba deixando passar alguma informação importante. Por exemplo, lá no primeiro ingrediente, que é o alimento que tem mais, se ele tiver na composição dele uma grande quantidade, então a gente tem que optar por não escolher aquele alimento. Mas, de primordial, é você prestar atenção na rotulagem. Então, Thaís, vamos fazer assim um breve resumo. Pacientes diabéticos devem usar que tipo de produto preferencialmente? Diet, aqueles com isenção de açúcar. Pacientes hipertensos devem utilizar preferencialmente que alimento? A gente pode utilizar o diet também, mas não é sem isenção de açúcar, é sem isenção de sódio. Eles diminuem a quantidade de sódio. Pacientes que querem perder peso, o que utiliza? A gente pode ir para a versão zero também, mas também a versão light que tem uma redução de 20% em calorias, enfim. E isso tudo, gente, só para você não perder o sabor da vida, né? O ideal é que tenha uma restrição desse tipo de produto. Refrigerante não é legal em nenhum tipo de alimentação, mas se você é apaixonado, ai meu Deus, eu não consigo viver sem refrigerante, você já sabe que você pode fazer uma escolha. Então, para não perder o sabor, você pode usar essas ferramentas do light, do zero cal, do diet, enfim. Ou então, você pode procurar, né, um local que venda alimentos saudáveis e deliciosos. E é isso que nós vamos ver no nosso quadro Repórter Viver Mais. Vamos lá? Para se manter com saúde ao longo da vida, duas coisas são muito importantes: a atividade física e a boa alimentação. E a alimentação saudável exige disciplina, mas não significa que a gente tem que comer só folha. Organizar a alimentação saudável não é fácil. Por quê? Porque nós não queremos abrir mão dos produtos que estamos acostumados a consumir no dia a dia. Mas hoje nós temos à nossa disposição pães, doces, massas, biscoitos. Inclusive, na época da Páscoa, não precisamos abrir mão do ovo de Páscoa, porque é super saudável com todos esses componentes, sem glúten, sem lactose e baixíssima caloria. Nessa visita a tantos produtos saudáveis, eu conheci o Mário, dono de um restaurante de culinária saudável. Existem várias possibilidades que hoje a pessoa em casa ela pode fazer e pode se tornar uma pessoa mais saudável, viver mais, ter uma pele melhor, ter um cabelo melhor e, acima de tudo, ter um equilíbrio de vida mais bacana também. E também conheci a Janice, a gerente do Mário. Juntos, esses dois são um verdadeiro encontro geracional. Ela tem 62 anos e ele 32. E a troca de experiência é muito positiva e também dá exemplo. O Mário é um espelho para mim, porque é uma pessoa saudável, uma pessoa que faz exercício. E eu aprendi a gostar da comida saudável, que não tem nenhum aditivo químico. Gente, é muito gostoso. A gente acha que não é gostoso. É. Então é isso, comer bem sem abrir mão do sabor é possível e nos dá muito mais saúde. Eu sou Nazaré Leite, repórter Viver Mais. Que coisa mais linda! Dona Nazaré, a senhora linda, exemplo aí de bem-estar, de qualidade de vida. E o querido Mário, que trouxe pra gente aí tanta informação bacana, né, Thaís? Verdade. E que mesa bonita!
colorida, né? Gente, que coisa linda! E você viu a quantidade de produtos que a gente tem para poder entrar na alternativa alimentar, né, Thaís? São substitutos que agradam o paladar de todo mundo, né? Quando você olha na imagem, você nem percebe que aquilo ali é uma versão muito mais saudável do que você gosta de comer também. Fora a cor, super dourado, super gostoso, a variedade de nutrientes ali deve ser bem grande também. Então, gente, você tá vendo só, a gente pode sim ter uma alimentação saudável, se alimentar muito bem, ter qualidade de vida através da reeducação alimentar, sem perder esse lado bom de comer, porque comer é um prazer, comer é bom, comer é cultura. Isso a gente traz de dentro da faculdade, que comer é cultura, e a gente jamais, nunca pode dizer para um paciente que ele não pode comer aquilo que ele gosta, porque ele pode. O nosso papel como profissional é ajustar, é dar oportunidades para ele, é ensinar o melhor horário, o que ele pode e a quantidade que ele pode. Então comer é bom, é cultural. Vovó fazia comida pra gente, né? Todo mundo, você vem da casa das tias, da casa da avó. Então reúne todo tudo. Mundo, a família, em torno da mesa. Por exemplo, o churrasco de domingo. Então tudo que é bom é relacionado à comida. Então é perfeito, né? E sobremesas deliciosas também, né, Sim. Thaís? Sempre dentro daquele limite de, ok, hoje eu quero chutar o pau da barraca. Não Aí tem você problema. vai lá, come. Só que, Thaís, eu vou te contar um segredo, vou contar um segredo para todos vocês. Essa semana eu fui numa churrascaria, né? Eu, Mério, Lucas e Rafaela. E é impressionante como os 4 reduziram, inclusive, a quantidade de alimentos, né? E o Mério, principalmente, ele ama carne. E eu fiquei muito surpresa de ver eu não falei nada, né? Que não quero ser a chata. Sim. Então, já que era domingo, vamos lá na churrascaria. A Rafa também, assim, ama carne. E eu e o Lucas, a gente gosta, mas não é o nosso prato preferido. E a quantidade de carne que eles se serviram e que eles consumiram foi muito menor do que normalmente o fariam. E hoje eu vejo que tem muitas pessoas sendo vegetarianas, tornando-se, né, vegetarianas, veganas. Qual que é essa diferença, Thaís, de vegana para vegetariana? Bom, a principal diferença, Cíntia, é que o vegano ele não consome nenhum tipo de produto de origem animal. Isso não só em relação a alimentos. A roupa, tecido, lã, enfim, tudo isso. O vegetariano não, ele tem uma restrição à carne vermelha. Então essa é a principal diferença. E hoje as pessoas elas estão modificando, bem como você falou. Mas o que é muito importante nisso também é que a gente sempre procure um profissional que consiga ajustar. Por quê? Quando a gente resolve cortar qualquer tipo de nutriente na nossa alimentação, se você não tiver um acompanhamento, você pode ter carências nutricionais. Então, a gente consegue ajustar a alimentação, se houver necessidade, entra com uma suplementação proteica, mas isso tudo controlado também. É muito interessante isso. E eu acho que, não sei nem se um dia eu consigo ser vegana, porque eu adoro peixe. Então, não pode comer só carne de boi ou não pode comer também peixe, não pode comer frango? Essa questão do não pode comer é um pouco complicada. Tem muita gente que relaciona a carne vermelha também com inflamação. Principalmente quem tem inflamação, artrite, artrose. Então a gente tem que ter um certo cuidado. Mas não necessariamente excluir de vez. A carne de peixe também, ela tem uma quantidade de proteína muito grande, então você não precisa ficar só na carne vermelha. É uma ótima opção, muito mais leve, muito mais saudável, fácil de digestão, então ela ajuda também com o trânsito intestinal, não prende o trânsito intestinal. Então, Thaís, quer dizer que, por exemplo, 100 gramas de carne vermelha tem a mesma quantidade de proteína de 100 gramas de peixe? Depende, tem peixe que tem mais proteína do que a carne vermelha. Ai, que ótimo! Sim. Eu não sei como é que fala, não. Eu não sei se o pessoal que come carne é carnívoro. Quem come peixe é o quê? Peixívoro. Não sei, mas eu sei que eu amo peixe. Pois é, Thaís. E por falar em coisas saudáveis, hoje nós temos o nosso quadro que não poderia faltar no Dia da Nutrição, que é o Comidinha da Vovó. Vamos ver o que a Roberta tem para ensinar pra gente hoje. E no Comidinha da Vovó de hoje, eu vou te ensinar uma vitamina pré-treino deliciosa que vai te ajudar a chegar firme e forte até o final da tua atividade física.
Não sai daí não, que tá começando o Comidinha da Vovó. Vovó. E para fazer essa super vitamina deliciosa, você vai precisar de 300 ml de leite desnatado. O leite desnatado ele é muito interessante porque ele tem menos quantidade de gordura e menor quantidade de caloria, que vai te ajudar muito nesse pré-treino. Porém, se você não faz uso do leite desnatado, você pode usar também os leites vegetais, como leite de coco, leite de oleaginosas, como castanha, nozes, amêndoas e também o leite de aveia. Aqui você vai precisar de 2 colheres de aveia em flocos. A aveia em flocos ela é interessante nesse caso do pré-treino porque ela vai ajudar com que o teu índice de açúcar esteja mais equilibrado para você aguentar toda a tua atividade física bem. Você vai precisar também de 2 bananas congeladas picadas. As 2 bananas nesse caso aqui, elas são muito interessantes para dar cremosidade à tua vitamina, para ficar com um jeitinho de milkshake e também por conta do magnésio que ela possui, porque ela diminui o risco de cãibra no teu treino. Você vai precisar de 1 maçã picada. A maçã é interessante porque na casca da maçã nós encontramos pectina, que ela é ótima, rica em fibra para te ajudar no trânsito intestinal, para você não ter nenhum risco de qualquer sintoma gastrointestinal para atrapalhar a tua atividade física. Você vai precisar de 1 colher de sopa de pasta de amendoim integral. O amendoim ele é interessante devido à sua proteína vegetal. Ela é boa também na elaboração e na construção do teu músculo. A gordura do amendoim ela é uma gordura boa, ela é boa para diminuição do teu colesterol ruim também. Você vai precisar de 1 colher de sobremesa de canela em pó. A canela em pó ela é interessante devido ao seu efeito termogênico. Então, ela também vai dar um pouquinho de açucarado na sua vitamina. Ela também vai me ajudar a manter o nível de açúcar bom para que você consiga terminar a sua atividade física. Porém, se você é hipertenso, não pode consumir canela em pó, você pode substituir pelos adoçantes naturais, como stevia, xilitol ou eritritol. Bom, nós vamos iniciar colocando os 300 ml de leite. Sempre inicie colocando o líquido, tá bom? Você vai colocar 2 colheres de sopa de aveia. Você vai colocar 2 bananas picadas congeladas. 1 maçã picada. Você vai colocar 1 colher de sopa de amendoim integral. E 1 colher de sobremesa de canela em pó. Bata tudo no liquidificador e consuma logo em seguida. Vocês estão servidos? Tá uma delícia. E esse foi o Comidinha da Vovó de hoje. Vovó. Eu amei, Thaís, eu amei. Olha que eu sou meio enjoadinha para essas coisas. Eu sempre acho que vitamina engorda. Sabe aquelas coisas de vovó? Ah, uma vitamina de banana. E já tomar, e quando eu vejo já tô gordona. Tava magrinha, dava vitamina. Pronto. E é vitamina de abacate. E olha que delícia. Bom, né? E muito interessante esse negócio de vitamina pré-treino, né? Uma ótima opção. E quantas coisas maravilhosas as frutas podem nos proporcionar, né? Bem, gente, é isso. O nosso programa de hoje foi exatamente para te ajudar a ter um pouquinho mais de consciência sobre alimentação saudável, sobre os benefícios que você vai ter na sua vida pessoal, na sua qualidade de vida e no seu futuro, tendo uma alimentação mais saudável, tendo a consciência, sem nenhum tipo de imposição de como é bom a gente se alimentar, se sentir leve e ver que todos os nossos níveis de colesterol, triglicerídeos, o nosso peso está tudo sob controle e, mais importante, que a gente vai viver muito mais.
Porque muito mais importante do que simplesmente acrescentar dias às nossas vidas é acrescentar mais vida aos nossos dias. Vida comendo bem, comendo gostoso e feliz. Fiquem todos com Deus. Obrigada, Thaís. Que Deus continue abençoando sua vida, sua profissão, seu trabalho, sua sabedoria e inteligência para dar mais vida para todo mundo que está aí convivendo e pretendendo viver mais. Até o próximo Viver Mais. Viver Mais. Oferecimento Grupo Cíntia Charone.